Boa tarde, seja muito bem-vindo a este Conferência Aberta, o programa da Regiões TV, das quartas-feiras, que lhe faz companhia até por volta das 4h30 da tarde. Hoje trazemos-lhe um tema renovado, falamos de frutos vermelhos. Já sabe que, se quiser, pode entrar também na nossa conversa através do 22 031 5500. São meus convidados neste tema e ao meu lado esquerdo, Ana Teresa Fonseca, da Biobaga, a quem agradeço a presença neste Conferência Aberta. E do meu lado direito tenho Luís Henriques, do Viveiro de Mirtilos. Também obrigada pela presença neste Conferência Aberta. Os frutos vermelhos são uma das recentes apostas da agricultura em Portugal. Vamos, durante as próximas horas, descobrir porquê, que encantos, que benefícios e o porquê destas culturas estarem agora a pulverizar os campos agrícolas portugueses. Eu vou começar por ouvir a Ana Teresa Fonseca e por lhe perguntar, Ana, como é que acaba por chegar a este mundo dos frutos vermelhos? Eu comecei pela mão do meu marido, quase. Embora eu seja da área agrícola, sempre tentei e quis ter alguma coisa minha, produção minha, sempre trabalhei na área agrícola também, até que o meu marido teve a ideia de produzir mirtilos. Dentro dos frutos vermelhos era aquele que ele gostava mais e acabámos por investir na produção de mirtilos. Daí eu passei um bocadinho da minha ideia de aromáticas medicinais para a área dos mirtilos, da qual gosto muito e não, acho que já não voltava às aromáticas medicinais. Se bem que o mirtilo também tem propriedades medicinais, por isso, e aromáticas também, por isso não estou muito longe da minha área de base, ou da minha área que comecei por gostar e de valorizar mais. Esta aventura nos frutos vermelhos começa há 5 anos, em 2009. Sim. Mas na altura foi difícil começar uma exploração, uma produção própria. Pensou primeiro em conhecer outras produções. O que é que ele levou a também criar o conceito e a própria marca? Sim, nós no início, o primeiro decidimos que queríamos fazer mirtilos, foi o primeiro passo. O segundo passo foi procurar informação sobre a cultura, verificar algumas condições que ela precisaria. E depois de fazermos essa pesquisa, que essa foi complicada, porque em termos de literatura em português não havia muita coisa, e então optámos por procurar mais, principalmente nos Estados Unidos, e daí tirámos muita informação em termos de bibliografia, de condições do solo, condições de clima, de variedades, etc., do mirtilo. Depois de termos, no fundo, as características que o mirtilo gostava, procurámos um terreno. Perto de casa, longe de casa, ponderaram isso? Nós no início não ponderámos, andávamos à procura, nós começámos à procura de um terreno em 2006, depois parámos, porque ou comprávamos o terreno ou comprávamos uma casa, e optámos por comprar uma casa. Em 2008, mais ou menos, recomeçámos. Em 2006 procurámos, eu moro em Santa Maria da Feira, e começámos a procurar o terreno em Mangualde, em Viseu, em Severo de Boga, por aí. Não encontramos nenhum que nos chamasse a atenção e que víssemos, é este. Depois parámos essa busca de terrenos e depois, quando recomeçámos, 2008, mais ou menos 2007, 2008, quando recomeçámos essa busca, começámos a procurar mais perto e começámos novamente em Severo de Boga. E depois começámos a ver terrenos em que tivessem a área que nós desejávamos e as características do solo que desejávamos. Fomos encontrar um terreno ao qual eu andei a negociar um ano, o terreno na zona de Avanca, que para mim é muito querida porque eu sou originária de Estarreja e para mim Avanca é a minha segunda casa quase. E então encontramos o terreno que nos pareceu ideal em Avanca, com a área que nos pareceu também ideal. Entretanto, pedimos aos proprietários na altura para analisar a terra para ver se em termos de pH e características do solo seria a indicada. Chegámos à conclusão que sim. Entretanto, comecei este período de negociação com os proprietários do terreno e andámos nisto quase um ano. Depois, questões de preços? Questões de preços, sim, porque tudo o resto estava definido. Eles queriam vender, nós queríamos comprar, faltava acordarmos um valor. Pronto, depois de tudo isto, comprámos o terreno, depois colocámos um projeto do Proder de apoio ao jovem agricultor em 2009 e começámos a plantar logo, ainda sem saber o resultado do projeto. E pronto, e começámos aí.
Na altura em que nós avançámos também, visitámos alguns produtores em Sverdvoga, porque basicamente são os produtores mais perto de nós e que já andam nisto há muito mais tempo. Exatamente. Visitámos alguns produtores, participámos na colheita, ouvimos muitas histórias, muitas coisas, algumas que concordávamos, outras que não. Fomos aprendendo muito com eles e devo muito daquilo que eu tenho hoje a duas pessoas da Sverdvoga que me ajudaram muito numa primeira fase, e pronto, depois continuámos a nossa busca, a nossa formação, a nossa procura de mais, e pronto, e hoje não somos pequeninos, não é? Porque tenho à volta de 9.000 metros quadrados de mirtilo, quase 1 hectare, mas pronto, estamos aqui há 5 anos a produzir. E a continuar a evoluir. Já continuamos a falar. Se foi a Sverdvoga, bem podia ter-se encontrado aqui com o nosso Luís Henriques, que tem uma história ainda mais improvável para a chegada até aos frutos vermelhos, nomeadamente, no seu caso, o mirtilo. Como é que foi o seu percurso, Luís? É um percurso interessante e é um percurso de vida que qualquer pessoa poderia ter tido. Eu sou informático, fazia programação, hoje em dia quase que não me dedico a isso, e tive um convite para fazer um trabalho sobre o mirtilo. Eu já cultivava outras coisas, cultivava flores, tinha tulipas e fazia algumas brincadeiras, como sempre gostei de fazer. Não estava muito ligado à agricultura porque nunca foi sempre um mercado que me tivesse agradado ou que me cativasse. Isto surge por contingências de mercado, surge por uma oportunidade de negócio que eu abracei na altura. Isto começou mais ou menos em 2004 a ganhar forma e em 2006 ganhou forma definitiva. Estou em Sverdvoga, que é a capital do mirtilo, o sítio onde se cultivam mirtilos provavelmente há mais anos em Portugal, e cultivar mirtilos comercialmente, porque há muita gente que os tem no jardim. Imigrantes trouxeram de França, da Alemanha, de outros países, e que lá havia grande consumo e grande cultivo de mirtilos, em Portugal não existia. Nós estamos, neste momento, só para dar indicação, lá para casa, estamos a ver o seu site, neste momento, que é o www.viveirodemirtilos.com. Portanto, esta é a produção, este verdinho que estamos a ver, é a produção aqui do Luís. Pode continuar, Luís. Entretanto, eu fiz várias formações para poder operar no mercado, porque temos que ter várias licenças do Ministério da Agricultura, temos de poder ser comercializadores, temos que ter licenças de aplicador de produtos fitofármacos, temos de ter outra série de formações acerca disto. Entretanto, optei como forma de vida o campo. E porquê? Porque cheguei à conclusão, depois de tantos anos a trabalhar num escritório, que a vida que eu tinha, ou que eu julgava que ser a vida que eu gostava de ter para a minha vida inteira, não era indicada, porque eu passava o tempo todo fechado no escritório e perdia o sol que nós temos, a luz que nós temos e o bom tempo que nós temos. E desde que passei os primeiros dias ou as primeiras tardes no campo, neste trabalho que estou a desenvolver neste momento, cheguei à conclusão que a minha vida estava errada. E é a partir daí que eu venho para o campo e que me dedico a isto a tempo inteiro. E hoje em dia... É uma história de fazer pasmar, de facto. Não trocava outra vez, não voltava. Prefiro estar ao campo, à chuva, ao sol, transpirado, com pó, com abelhas, com pássaros, com vespas, com tudo, mas não tem valor, não tem preço. Isso sim é a sua vida. Entretanto, decide mudar de vida, decide tornar-se um agricultor, um empresário agrícola, como também se pode dizer. E como é que foi também? Foi difícil encontrar o terreno? Foi difícil negociar, por exemplo, o preço, como a Ana? Nós moramos numa área rural, onde há grande seccionamento, há grande divisão dos bens rurais. Todas as famílias têm parcelas, embora que não são muito grandes, mas que com facilidade entre a família se consegue algum terreno. Na parte da propagação, digamos, onde estão armazenadas as plantas, elas o terreno não é necessário ser grande, porque os vasos ocupam pouco espaço. Na questão da produção, aí é que devemos pensar em terrenos maiores. Sverdvoga tem uma característica muito específica, é um território de montanha e que tem, provavelmente a cota mais baixa está aos 50 metros acima do nível do mar. A mais alta está a 830, o que faz com que
tenhamos várias condições climáticas num território muito pequenino. E isso também leva a que a produção de mirtilo se alongue no tempo, porque obedece a uma série de condições edafoclimáticas. No nosso caso, a exploração é familiar, é pequenina, são poucas plantas, e fazemos o que em geral se faz em Severo de Voga, recorre-se à família. Para conseguir ter a produção. Mas disse-me um dado, que lá para casa, não sei se é um dado já adquirido, que Severo de Voga é a capital do mirtilo. Como é que se tornou a capital do mirtilo? Ainda se lembra de Severo de Voga sem o mirtilo, ou é algo que já ultrapassa a própria história? Não, eu lembro-me de Severo de Voga ter mirtilos, mas eu não saber o que era mirtilos sequer. Haviam várias pessoas que trouxeram mirtilos do exterior e, por acaso, o avô da minha esposa trouxe de um viveiro. Ele esteve muitos anos fora, correu um bocadinho o mundo e trouxe mirtilos. A primeira vez que eu provavelmente vi mirtilos foi em casa deles. Eu não sabia sequer o que era, foi uma surpresa enorme. Entretanto, fui acompanhando isto e há 20 anos é quando me surge o grande impacto do mirtilo, porque foi em 1994 que é criada uma empresa que se chama Mirtilusa, e grande parte do mirtilo que existe hoje em Portugal é graças a essa empresa. Teve um grande trabalho de promoção, divulgação, comercialização e tentativa de implementação de pomares de mirtilo em alturas que não haviam apoios para jovens agricultores. Parte do trabalho que eles queriam ou faziam nessa época era divulgar a cultura, divulgar os seus benefícios, o preço que ele era comercializado, porque era uma cultura atrativa, era uma cultura que era nova, não era aquela agricultura de subsistência que nós tínhamos no final dos anos 80. Uma cultura, pelo contrário, de valor acrescentado, sim, não é? Quanto melhor o produto for, tanto melhor, porque vai chegar a um mercado onde é pago a peso de ouro, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. Não concorda com isto? Não, porque não é questão de concordar. É óbvio que muitos poucos produtos agrícolas têm o preço por quilo que o mirtilo tem, mas as pessoas normalmente veem os preços que encontram na prateleira do supermercado e não se deve sequer pensar que o agricultor tem aquele preço ou que ganha aquilo que lá está. É óbvio que há intermediários e há traders no meio de toda a linha, claro, até chegar ao consumidor final. É óbvio que nós vivemos numa economia de mercado. Se vivemos numa economia de mercado, toda a gente vai ganhar dinheiro. Se os elos forem menores, menos é o preço do produto final ou o dinheiro que ele chega, o preço que chega ao consumidor final. Mas muitas vezes as pessoas confundem o preço da prateleira de supermercado do preço que o agricultor ganha. Sim, são coisas bastante ou bem diferentes. Até que decide, então, há 20 anos toma esse conhecimento, já me falou nessa empresa que é pioneira também aqui em Portugal, e depois começa a haver ali o interesse de muitos produtores em Severo de Voga em implantarem o mirtilo. São produtores locais ou é gente que vem de fora e que procura terrenos, procura esse tal clima de Severo de Voga? Sim, é também outra história curiosa, porque o mirtilo chega a Severo de Voga através de uma fundação holandesa, a Fundação Locorne. Essa fundação, no final dos anos 80, é necessário também contextualizar a época em que Portugal vivia nessa época. Nós tínhamos acabado de entrar há muito poucos anos na altura CEE, hoje é a União Europeia. Éramos dois novos países, quer Portugal quer Espanha, tinham uma agricultura muito tradicional e muito deficitária. E, entretanto, nós, por causa da PAC, fomos recebendo vários dinheiros para algumas culturas que não eram rentáveis. E então era preferível, provavelmente, procurar outras condições, outros produtos agrícolas e deixar alguns tradicionais nos quais não éramos competitivos. E pensou sempre, e durante muitos anos se pensa sempre em quantidade. Eu julgo que não deve ser esse o caminho, muito longe disso. Julgo que o caminho deve ser a qualidade, não a quantidade. E, entretanto, surgiu, através dessa fundação, um estudo que foi feito em Portugal, em vários pontos de Portugal, sobre as condições edafoclimáticas ideais para o cultivo do mirtilo. E o mirtilo é uma cultura muito específica. Ela precisa de várias características, quer do solo, da água, do ar, tudo conjugado, e tem que ser perfeitas para um cultivo perfeito, porque senão vamos ter problemas durante o seu cultivo. Essa fundação chegou à conclusão que, em Portugal, os locais ideais para cultivar mirtilos seria Severo de Voga e mais um local também no país.
Em Severo de Voga houve uma fundação, também a Fundação Bernardo Barbosa de Quadros, que cedeu um terreno para eles fazerem a primeira plantação experimental. E o que teve bastante sucesso logo desde o início. Estávamos em 94 nessa altura? Não, ainda não? Antes disso. Entretanto, a Fundação, como é normal, tem corpos dirigentes, ou pessoas que ficaram interessadas, pessoas que tinham terrenos abandonados, e começaram eles próprios a cultivar mirtilos. O que acontece que há um efeito de contágio, porque se a pessoa que está na fundação está a ganhar dinheiro, o vizinho normalmente tem a tendência de o copiar e instala mirtilos também. Entretanto, há já vários produtores, estamos a falar em 90, 91, e começa a haver produção, e aí acontece o primeiro problema. Agora temos fruta e vendemos a quem? Quem é que quer os mirtilos? Foi essa a pergunta na altura. Entretanto, e descobriram que há mercado para os mirtilos. A Fundação fez o seu trabalho, lançou a semente, ensinou e foi para outro caminho, para outro rumo. Porque as pessoas também devem ter conhecimento de causa, mas também devem aprender a caminhar por si próprias. E então, duas pessoas fundamentais em todo o processo tentaram unir as pessoas, não criar uma cooperativa, mas sim gerir esforços e tentar fazer uma empresa, porque quando há cotas e quando há dinheiro investido, as pessoas interessam-se mais. E então criaram a Mirtilusa já em 94, porque vendiam para outra empresa e, entretanto, chegaram à conclusão que se eles tivessem uma empresa era menos um elo. Cortavam um elo na cadeia e podiam ganhar mais. Ganhar mais dinheiro. Deixe-me perguntar à Ana. Ana, quando começou, fizeram este modelo de negócio, ou seja, pensaram logo para onde é que ia a produção, tiveram logo este tipo de cuidados para fazer uma coisa com bases consolidadas? Sim. Primeiro porque sempre pensámos, se produzirmos e não vendermos, não vale a pena. Não é? E então o que é que nós... Abandonaram os empregos? Não. Eu mais tarde sim, o meu marido continua hoje, no mesmo trabalho, mais ou menos. Mas o que nós pensámos foi, quem é o nosso mercado, a quem é que nós queremos vender? Chegámos à conclusão que queríamos vender primeiro para o mercado local, que é um trabalho muito custoso, mas muito gratificante, porque muita gente não conhece o mirtilo, e também para exportação, uma vez que íamos ter tanto fruto que não daria para tudo para o mercado local. Então começámos a procurar alguns agentes de mercado. Na altura não havia assim tantos agentes de mercado como existem hoje, tentámos exportar diretamente, não tínhamos escala, ficámos logo ali de lado. Pensámos também na Mirtilusa, uma vez que é uma empresa que já está no mercado há algum tempo. Depois também chegámos à conclusão que não era por aí que é o nosso caminho. No primeiro ano vendemos para uma pessoa de Severo de Voga, que fazia a agregação de vários pequenos produtores para depois vender a uma empresa maior. Portanto, esse elo, e deixe-me só, enquanto falamos disto, dizer que também o site da Biobagas está no ar. É um site que ainda está em construção, mas já vemos ali 3 frutinhos, ali sim, são símbolos da Biobaga, que está em www.biobaga.pt. Sim, estava na comercialização, exatamente, não é? Pronto. Entretanto, a procura do nosso mercado também fez com que nós escolhêssemos as variedades de mirtilo que temos. Porque o mirtilo é como uma macieira, se quisermos. A maçã não é toda igual. Há a maçã reineta, há a maçã golden, há a maçã starking, há a maçã de muito tipo. É diferente. Mas o mirtilo também é assim, só que o aspecto, aparentemente, à primeira vista, parece tudo igual. No entanto, as variedades são diferentes e dão em alturas diferentes. Então, nós optámos por ver primeiro as variedades que se adaptariam ao nosso clima, ao nosso solo, ao local onde estávamos. Nós estamos muito perto do mar, temos um clima completamente diferente de Severo de Voga, embora estejamos perto geograficamente, mas lá está, como o Luís disse, nós estamos perto, mas longe, porque eles são uma região de montanha. Eu estou em linha reta, estou a 3 km da Ria de Aveiro, por isso estou ali com muita influência do mar. Escolhemos as variedades que nos pareceram as indicadas para termos um leque grande em termos de produção, um leque grande em termos de tempo de produção, para podermos chegar então ao mercado local e oferecer ao cliente o máximo de tempo possível do nosso mirtilo. E depois uma zona desse leque alargado em que tivéssemos quantidade para poder exportar.
E assim conseguimos uma produção de abril a setembro, mas eu exporto só junho e julho, mais ou menos, maio, junho, julho. Os outros meses são para o mercado local. Este foi o nosso objetivo, foi procurar variedades que dessem para o mercado local. E, claro, mas sempre a pensar na venda. Na via da exportação. Sim, na exportação e o local, as duas coisas. Tentar conciliar os dois. Exporta para onde? Eu não exporto diretamente, não tenho escala. Mas sabe onde é que os mirtilos da Biobaga chegam? Quer dizer, sei para onde é que a pessoa para quem eu vendo exporta, não é? Não quer dizer que os meus vão para lá ou não. Sei que faz algum mercado também nacional. Sei que faz, penso que é a Rússia, Holanda, Espanha, França, e acho que também está a começar no Reino Unido, mas não tenho a certeza, não sei efetivamente para onde é que vão os meus mirtilos, até porque não vão com a minha marca, vão a sua marca está aqui em Portugal e aqui pode ser adquirida, portanto, mais localmente. Vocês, os dois, falam no aspecto climático, atmosférico, aquilo que é necessário para que esta cultura possa ter sucesso. Em termos do solo, que a Ana também falou, quais são as características do solo para receber ou para dar uma boa produção de mirtilo? Sim, em termos de solo, o que acaba por ser mais limitante é o pH. O mirtilo é extremamente exigente em pH. Isto por causa da absorção do ferro. Uma das coisas é a absorção do ferro, embora outros nutrientes ele não consegue absorver se não tiver no pH entre 4,5 e 5,5. Esta é a característica mais limitante. A outra característica que também pode ser limitante é o teor de matéria orgânica, mas essa já é mais facilmente corrigível, embora, pronto, fica caro, não é? Pronto, estes são os dois pilares em termos de produção de mirtilo que interessa ter em conta. Claro, depois há outras características, como o mirtilo gosta mais de terrenos um bocadinho mais arenosos, não gosta de solos muito pesados, gosta de solos mais ligeiros. Também em termos de rega também temos de ter algum cuidado, não podemos encharcar o mirtilo, que ele também não gosta, é muito sensível. Em termos radiculares o mirtilo é muito, muito sensível. Por isso tem estas características em termos de solo. E do clima? Gosta do sol? Como é que é? Sim, o mirtilo em termos espontâneos, não é? Sem ser cultivados, e nós temos algumas espécies de mirtilo espontâneo no país, no Jerez e nos Açores, ele é uma planta de subarbusto, por isso um sol exagerado também não gosta, pronto, mas dá na mesma, digamos assim. O que ele exige, e aí depende um bocadinho das variedades que estamos a colocar, é em termos de número de horas de frio, que são temperaturas abaixo dos 7,2, depois depende das escalas, mas abaixo dos 7,2, em que essas horas de frio são responsáveis pela depois a floração, a diferenciação floral e a floração e depois, claro, a produção do próprio mirtilo. Ele agradece o inverno. Ele agradece o inverno. Umas variedades mais que outras. Depois temos 3 grupos de variedades em termos comerciais, porque existem mais grupos em termos não tão comerciais, que são as variedades Norte, Sul e as chamadas Rebitae, em que as Sul são menos exigentes em horas de frio, as Norte, que acaba por ser as variedades que se perde de boca, dá mais se calhar importância, embora também tenham algumas Sul, exigem mais horas de frio, e as Rebitae que exigem muito poucas horas de frio, e são variedades mais tardias. Eu, no meu caso, tenho as 3, os 3 um bocadinho, tenho algumas variedades de cada uma dos grupos. O olho nu dá para distinguir essas variedades? Os grupos não, mas as variedades com treino consegue-se distinguir, há frutos diferentes. Eu posso, em termos de sabor, distingue-se. Pode não se saber qual é a variedade, mas nota-se que há uma diferença entre uma variedade e a outra, e se nota-se, se o fruto for saboroso, então nota-se uma diferença muito grande. Eu posso dizer que eu não consumo todas as variedades que tenho no meu pomar. Há variedades que eu consumo muito, há outras, como 2 ou 3 e não como mais, porque efetivamente gosto mais de umas do que de outras e dou-me ao luxo de escolher aquelas que quero comer. Mas distingue-se pelo tamanho da cicatriz. A cicatriz, se posso sim, mostrar, podemos mostrar, não sei se vamos conseguir ver na totalidade, porque eles são pequenininhos. Mas... Portanto, a cicatriz é esta zona aqui, não sei se dá para ver ou não. Podemos pegar no... Sim. Exatamente, é aquela abertura. Pronto, é esta zona aqui. A cicatriz é diferente, nuns é assim mais levantada, noutras é mais achatada e mais larga, é diferente. A própria quantidade de proína, que é este pozinho que o mirtilo tem,
também difere de variedades para variedades, inclusive há variedades em que são muito sensíveis em termos de perder a proína. Depois a própria forma, há frutos que não são tão arredondados como este, são mais hexagonais, um bocadinho mais hexagonais, e há frutos um bocadinho mais achatados e outros, pronto, mais com este formato. Por isso temos aqui uma grande... Em termos de sabor, aí sim, nota-se muito bem a diferença. Sim, sim, sim. Também tem os seus favoritos, Luís? Todos. Todos, como todos. São todos bons, são todos muito bons. De facto, é verdade, eles são todos diferentes. Nós, em Portugal, como a Ana disse, temos várias espécies selvagens. Temos no Jerez o mirtilo comum, o Vaccinium mirtilis. Temos na Serra da Estrela um mirtilo que sobrou da era glaciar, que é uma relíquia que está guardada e que foi sendo dizimada ao longo dos anos por causa do pastoreio dos fogos. Depois, mais comum na Ilha da Madeira e na Ilha dos Açores, temos na Madeira a baga de oveira e nos Açores a uva do monte. São tudo espécies de mirtilo, embora que diferentes. As que nós cultivamos hoje em dia em Portugal e grande parte no mundo inteiro, tirando os Estados Unidos, um estado que cultiva outro tipo de mirtilo, que é o mirtilo rasteiro. São os arbustos grandes, quer do norte, quer do sul. E são tudo arbustos híbridos de plantas do Vaccinium corimbósio, Vaccinium achei ou Vaccinium daroui. Ou seja, híbridos porque já sofreram, sendo cruzados. Cruzados, exatamente, o cruzamento. O objetivo desses cruzamentos é melhorar as plantas. Ter plantas mais firmes, mais erectas, mais resistentes a algumas possíveis pragas e ter plantas que deem um melhor rendimento ao seu cultivador. Porquê? Porque é uma cultura e a pessoa que a está a cultivar quer ganhar dinheiro e vai ganhar dinheiro. Se quer ganhar dinheiro, tem que perceber bem que plantas é que quer, qual é o seu mercado e para que é que o quer. E então vai optar pelas plantas indicadas. Hoje em dia, no estudo das plantas já há vários estudos sobre isso. Nós sabemos que as plantas do norte não se dão no sul, que as plantas do sul não se dão no norte e que o rabitai que se dá em muito poucos sítios porque tem todas elas condições muito específicas. No que toca às plantas do norte, e infelizmente hoje em dia em Portugal as pessoas começam quase tudo um bocadinho ao contrário. Em vez de começar, como a Ana estava a dizer e bem, pelo solo, começam pelas plantas. Nós temos hoje em dia, graças à informação, tudo isto é muito fácil de tratar e de perceber, é muito fácil fazer uma análise de solo. E as condicionantes para o mirtilo, tal e qual como falou do pH, da matéria orgânica, temos também a electrocondutividade, que vai permitir ou não a absorção de nutrientes, e temos outra coisa que é fundamental, que é a presença de calcário no solo. Porque a presença de 5 partes, mais de 5 partes por milhão, pode condicionar a cultura. Isto está tudo em literatura, está tudo escrito. Mas mesmo assim continuamos a observar pessoas que experimentam com as plantas. Ao invés de começarem, lá está, por uma análise que até é bastante simples e barata. Pode custar meia dúzia de euros, é barata. E então optam por plantar, para experimentar 200, 300 plantas. Eu não digo que não o façam, mas por muitas das vezes, para começar, porque há outro tipo de culturas, e aqui estamos a falar especificamente, e o que eu quero dizer é, isto é específico para o mirtilo, porque depois há outro tipo de culturas, em pequenos frutos, há a groselha, há a amora, há a framboesa, há o morango. Temos aqui algumas groselhas, e já vamos falar delas, elas não ficarem ali sozinhas. Pode não dar o mirtilo, porque é muito técnico e muito específico, mas há uma série, há um leque muito grande de outros pequenos frutos, e todos eles, o mercado é muito característico e muito parecido. No que toca às condicionantes, depois do solo, o que devemos conhecer é o nosso campo, como é que ele se porta durante o ano. Quando é que há bastante chuvas, se há o perigo de alagamento, porque como a Ana também disse bem, podemos correr o risco de encharcamento e a raiz morre porque vai sofrer asfixia radicular e vamos matar a planta. E conhecer também as temperaturas que temos durante o inverno, que é o fundamental para o mirtilo. O mirtilo é um arbusto do norte, precisa de frio. E então, a diferença entre plantas do norte e plantas do sul prende-se nas horas de frio acumulado que elas têm durante o inverno. E hoje em dia é fácil de consultar no IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tem a agrometeorologia, tem lá um íconezinho que é a fruticultura. Exatamente. E onde tem um mapa do frio acumulado do último ano. É fácil que as pessoas percebam onde é que estão instaladas e é fácil ver. Tem lá a tabelinha e a partir dessa tabela até 800 horas, mirtilos do sul. De 800 para cima, mirtilos do norte.
portanto, coisas fáceis de muito perceber. Fácil, muito e que fácil. devem Posso preocupar. fazer só uma ressalva? Em termos dos mirtilos de sul, eles dão mais cedo, por isso em termos de floração também temos mais cedo. A limitação dos mirtilos de sul, para além do número de horas, e há locais do país em que não têm grandes horas de frio e que daria os de sul, temos que ver as geadas tardias, porque como a floração dos mirtilos de sul é mais precoce, se houver uma geada pode dar cabo da produção. Por isso temos que, para além das horas de frio, fazer também ver quais são as datas normais de aparecimento de geadas para que depois não tenhamos uma surpresa, não é? Sim. Ficar uma produção. Daí eu estar a explicar que devemos conhecer o comportamento do campo ao longo do ano. Exatamente. Porque se tivermos toda essa informação e se tivermos todos esses ícones em causa e analisarmos todos esses fatores de risco, e aí o pensamento como o risco, vou ter risco ou não vou ter risco, e optar sempre pelo não risco. Porque se é uma cultura... mitigação também, sim, e para procurar defender um bocadinho aquilo que é a cultura. Sim, é um investimento. E sendo um investimento, é para ter retorno. E se é para ter retorno, nós não vamos querer correr riscos, vamos querer que dê dinheiro. E para isso acontecer, nós não vamos poder meter ou colocar em causa a nossa produção. Se isso acontecer, se houver algum problema ou com o pH, ou com a água, ou com o solo, ou com o calcário, que não pode lá estar, ou com as geadas tardias, ou com a infestação de pássaros, ou se tiver a plantação no meio de uma floresta, é óbvio que vamos ter problemas, e vamos ter que mitigar os erros. E então vamos ter que colocar em prática soluções preventivas. Se houver risco de granizo, temos de ter uma rede anti-granizo. Se houver risco de pássaros, vamos ter de cobrir com rede anti-pássaro. Há uma série de coisas que podemos controlar. E então é o mais fácil, e nós vamos ter maior retorno financeiro se não houver riscos. E por isso é que deve ser pensado muito bem o local onde vamos instalar a plantação. Embora que tudo isto, ou grande parte disto, possa ser controlado. E hoje em dia há projetos do PRODER, que tudo isto é pago de uma forma ou de outra, em planos de investimento. As pessoas devem aproveitar, mas mesmo assim, analisando os riscos e colocando a fasquia risco no mínimo possível, o sucesso é garantido. Antes de falarmos nas colheitas, que era o meu próximo item, vamos falar das ajudas ao PRODER, que a Ana também já falou há pouco, disse que se candidatou, portanto, a uma dessas ajudas. Essas ajudas continuam a existir, mas fomentam a cultura dos frutos vermelhos, Luís? Sim. Há linhas específicas para os frutos vermelhos? Eu não sou provavelmente a pessoa indicada para responder essa questão. O que eu noto é que há grande interesse dos gabinetes que apresentam candidaturas e que elaboram as candidaturas para os interessados, os jovens agricultores. Há grande interesse dos gabinetes em implementar pomares de pequenos frutos. Já não é só de mirtilo, mas também de framboesa, groselha, amora. Já há também fisalis, que é outra cultura. Já me falaram também em goji. E acerola também? Também. E muitas outras culturas. Há também para cogumelos, que também julgo que é uma cultura muito interessante, e há depois outras culturas tradicionais que continuam a ser apoiadas. O caso da vinha, o caso dos pomares tradicionais, a cereja, a maçã, pera, tudo isso continua a ser apoiado. Embora que há também um mito que os pequenos frutos não dão trabalho, que é plantar, chegar ali, ficar ali quietinho e depois quando chega a altura da colheita nós vamos colher. E também não é muito bem assim que isso acontece. Não deve ser essa a ideia que os produtores devem passar. Mas a minha pergunta, quando falei do PRODER, é exatamente para perceber até que ponto é que ainda há espaço no mercado nacional para novos produtores de frutos vermelhos. Isso é uma questão interessante, porque ao contrário que a Marine Le Pen pensa que quer destruir a União Europeia, eu penso exatamente o contrário. Nós vivemos na Europa e somos europeus e, como tal, produzimos em Portugal, pode ser um país médio, que tem pouca gente, tem 10 milhões de habitantes, mas estamos num mercado com 500 milhões de habitantes. E a nossa janela de mercado de produção é das poucas na Europa, nesta altura temporal. Por isso, nós devemos pensar não como portugueses, mas sim como europeus. Não nos viramos para o mar, porque já foi a nossa praça durante muitos anos, mas virar as costas ao mar, não de vez, mas olharmos para a Europa e pensar que também somos europeus e que estamos a produzir e a produzir bem e com qualidade para o mercado europeu. Porque os europeus estão receptivos ao nosso produto,
gostam da nossa qualidade, gostam do nosso produto e estão prontos para o comprar. Se nós continuarmos a produzir como produzimos até agora, bem, com qualidade e com a firmeza que o produto tem, julgo que temos sucesso e que há mercado para muito mais operadores no setor da produção agrícola. Isto é ótimo ter dois convidados que estão cheios de otimismo a falar dos seus produtos e todos orgulhosos. Ana, ainda há espaço para mais produtores? Eu acredito que sim, acredito que sim, porque embora eu acho que vai haver se calhar não sou tão otimista como o Luís, acho que vai haver um filtro e só vão ficar os melhores, isso eu acho que vai acontecer. Agora, que há espaço há, e aí estou como o Luís, nós somos um país de pequena dimensão, mas produzimos, não podemos pensar que vamos produzir muito, temos é que pensar que vamos produzir muito bem. A nossa fruta é valorizada lá fora porque é mais saborosa do que os nossos vizinhos espanhóis, ou que os marroquinos, ou que outros países que estão a fazer, se calhar porque nós fazemos isto de uma forma não tão industrializada, talvez, não sei, mas também temos um solo fantástico, um sol mesmo, não é? Fantástico, que acaba por adocicar um bocadinho mais os nossos frutos. Por isso eu acho que há mercado para todos, acredito mesmo nisso. Acredito que os preços vão sofrer algumas alterações, isso acredito que sim, já se começa a ver. Para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Já se começa a ver, concordo que essa alteração de preços seja e que chegue ao consumidor final, porque acho que lá está a diferença que nos é paga como produtor para o preço que nos chega aos supermercados é abismal, mas acredito que o preço vai baixar, para bem do consumidor, para mal se calhar de alguns produtores que vão começar a ficar um bocadinho mais apertados, mas acho que há espaço para todos, acredito mesmo nisso. Se não tinha que fechar portas, mas acredita nesse futuro. Vamos então às colheitas. Já me disse que podem ser feitas várias, não é? Ao longo do ano. Sim, várias vezes. O mirtilo tem um comportamento um bocadinho diferente do habitual das fruteiras. As fruteiras, por exemplo, kiwi, a maçã, a pera, nós temos uma época de colheita. Na altura da colheita, contratamos as pessoas fazem uma passagem, colhem a maior parte do produto, depois fazem mais uma ou duas para limpar o pomar. No caso do mirtilo, nós conseguimos ter fruto maduro e quase flor na mesma planta. Dependendo das variedades, nós podemos ter que colher na mesma planta 5 vezes, 4 vezes, 6 vezes, 10 vezes, que acaba por dar um leque de colheita bastante alargado. Eu tenho variedades em que passo 4 vezes, tenho variedades em que passo quase 8 vezes. Isto uma vez por semana. Por isso, dá durante um mês, estou a colher da mesma variedade, ou mais de um mês da mesma variedade. É esta a dificuldade da colheita do mirtilo, é que não se limpa logo a planta, vai-se limpando aos bocadinhos. E como é que se faz depois essa gestão? Porque também deve ser complicado às vezes não perder o tempo para colher aquele fruto, ou não muito cedo ou não tarde demais. Como é que se dá esse timing? Sim, nós olhamos para o fruto e vemos a cor, basicamente é pela cor, que já sabemos que aquela cor é associada a um determinado sabor, porque o fruto, se estiver verde ou não estiver com esta cor, se estiver mais claro um bocadinho, ele depois ganha cor e fica desta cor, se nós depois de o colhermos, só que não ganha sabor. Se nós queremos trabalhar no mercado com qualidade, temos que apanhar o fruto na altura certa, e daí estas passagens todas são quase obrigatórias. Mas é andar no pomar e ver efetivamente esta planta precisa ser colhida, vamos colher esta linha toda desta variedade, a seguir vamos para esta variedade que já está em condições de colher. Mas há meses específicos, meses? Sim, eu posso até quase falar. Eu tenho uma variedade que começa-me a produzir no início de maio e que eu começo a colher, as primeiras passagens serão em maio, depois vou até meio de junho. Entretanto, a meio de maio começa outra variedade que me vai quase até ao fim de junho. Depois, no início de junho, começa uma variedade na primeira semana, outra na segunda semana, a que começa depois termina primeiro e a outra vai quase até ao fim de julho. Depois entra uma outra, porque eu tenho as variedades assim, não acontece em toda a gente. Pronto, e vou entrando uma variedade atrás da outra e eu vou colhendo até que a planta não tenha mais fruto. E depois começo na planta em que já tem fruto maduro. Há colheitas no inverno? Eu só tenho até setembro, mas com um túnel é possível que se consiga produzir, não digo no inverno, mas no inverno, até novembro, talvez, a começar a produzir em fevereiro, março. Eu tenho variedades que acredito que se tivessem túneis dariam numa época diferente, porque
porque já comi mirtilos em dezembro, claro, de uma forma residual, dois frutos, não tem valor comercial, mas há algumas variedades e há alguns estudos feitos interessantes em que se nota que o mirtilo com um túnel, como se faz na framboesa, que poderá ter um comportamento um bocadinho diferente. Claro que não são todas as variedades, tem que ser a variedade específica para isso, são variedades que têm outro comportamento, mas são mirtilos na mesma e são bons. Se tivesse que eleger uma época, porque há muito apelo ao consumo da fruta da época, uma época para o mirtilo seria esse maio, setembro? Não, junho e julho. Junho e julho, que é a maior parte onde se calhar a Sverdvoga se encaixa, onde se encaixa uma maior parte dos produtores se encaixam em junho e em julho. Em junho, porque é a nossa janela de oportunidade para o mercado externo. Em julho, porque nem sempre as coisas funcionam como nós queremos, não é? Nós trabalhamos, eu falo destas semanas, mas isto varia com uma semana para a frente, ou duas, ou três, ou para trás. Depende mesmo do clima, das horas de frio, do sol. Eu posso estar a pensar que vou ter uma produção fantástica ou uma colheita fantástica para a próxima semana, mas já vi que o tempo que vai chover sexta-feira, se o tempo se mantiver encoberto, provavelmente eu para a semana não vou conseguir colher tanto fruto como estava a contar. Pronto, e isto faz com que a gestão seja um bocadinho mais complicado, mas junho e julho acho que se poderia, não sei se o Luís concorda, mas acho que é a nossa janela de oportunidade para o mercado internacional, tanto que no inverno não há vantagem nenhuma em produzir mirtilos no inverno. Eu também os costumo colher no inverno, muito nas espécies do sul, nas cultivares do sul. E porquê? Porque se houver uma baixa de temperatura muito violenta em outubro e novembro, se em dezembro se houver 2 ou 3 dias de temperatura amena, elas costumam florir, porque a planta necessita do frio, da dormência, de passar pela dormência para haver a próxima floração, e a planta fica baralhada. E então, ao pensar que já passou o inverno, ela volta a florir, mas depois o inverno ainda está para vir, porque ele começa a 21 de dezembro. No que toca à janela de oportunidade, ela deve ser aproveitada. E outro conselho que eu também dava aos jovens agricultores e às pessoas que estão a pensar no mirtilo, pensem, para além do mercado local e mercado nacional, que é residual neste momento, a janela de oportunidade que temos no mercado internacional, porque é aí que nós vamos ter a nossa vantagem financeira e é aí que vamos ter a nossa fonte de rendimento, porque se tivermos mirtilos fora dessa época, corremos o risco de não os conseguir vender, ou se os vendermos ser a preço muito baixo. No que toca ao cultivo de mirtilo no inverno, a grande produção do inverno é da América do Sul, o Chile, o Uruguai, Paraguai, o sul do Brasil, o Rio Grande. E percebe-se porquê, é uma questão de hemisférios, claro, não é? Sim. E também a Oceania também produz nessa época. Ao mercado nacional, e se as pessoas estiverem atentas nas superfícies comerciais, o mirtilo tem lá a sua origem. Nos meses de inverno, ele é todo da América do Sul. Depois, na primavera, começa a aparecer algum de Marrocos, há algum português, que é muito residual, e a seguir a julho, agosto, começa a surgir no mercado nacional o produto que vem da Holanda para cá. Depois, mais tarde, há algum romeno, e aí volta outra vez ao início e volta ao produto da América do Sul. E nas nossas grandes superfícies não há mirtilo português? Há. O mirtilo de Sverdvoga é vendido numa cadeia comercial, que é o Lidl, através de uma marca de Sverdvoga. Nos outros, não tenho encontrado, não sei se é por não ter procurado bem ou por alguma razão comercial, porque também são operadores e como operadores provavelmente procuram um produto mais barato. O nosso é procurado lá fora, porque querem qualidade e então procuram o nosso produto, por isso é que nós vendemos, exportamos 98, 99% da produção. O mercado nacional é muito residual e enquanto continuar assim, achamos que estamos no bom caminho, que somos uma indústria exportadora, estamos a gerar riqueza e criar mais-valia económica e julgamos que devemos continuar assim. 98 a 99% da produção da vossa produção é vendida. A que países? Nós vendemos a um trader holandês que coloca no mercado para vários países. Ele depois é vendido para o resto da Europa, Holanda, Alemanha,
Rússia, e tivemos conhecimento agora nos últimos dias que vai chegar aos Emirados Árabes Unidos, ao Qatar, na próxima semana, provavelmente. Um belo mercado, não é? Sim. É um mercado onde não falta nada, não é? Sim, de ouro, e que se já nos estão a procurar é porque também já conhecem a nossa mais-valia e a nossa qualidade. E há muita ideia destes frutos vermelhos serem muito preferidos nos países do norte da Europa. Não, é verdade. É verdade? É. E no norte da Europa também se faz uma classificação dos dois tipos de mirtilo. O mirtilo que é colhido nas florestas e o mirtilo que é cultivado comercialmente. Aliás, em alguns países ele tem que ser mesmo classificado como tal. A pessoa, quando vai ao supermercado comprar, encontra covetes ou caixinhas que é um granel controlado, que diz onde, na sua origem, diz o país, e depois ou mirtilo de cultura ou mirtilo silvestre. Eles são diferentes, daí as suas características específicas. No caso do mirtilo, ele é muito procurado porque desde cedo as pessoas perceberam que ele que faz bem a várias coisas, e antes de haver medicamentos sintéticos e comprimidos e qualquer coisa que o médico pudesse receitar, as pessoas tinham de se tratar ou de se curar de alguma forma. E então descobriram que o mirtilo é um superalimento. É uma baga que consegue ter 4 vitaminas, A, B, C e K. Tem um grande leque de minerais, tem uma série de antocianinas, tem N antioxidantes. Houve até um estudo, e aqui numa das minhas pesquisas, um estudo também norte-americano da Human Nutrition Research Center of Aging, que diz que os mirtilos estão a transformar-se num alimento essencial na batalha contra o envelhecimento também, por causa dos tais antioxidantes. Também, não é? Já é um estudo português. Também neste sentido? Sim, houve um protocolo com a Faculdade de Biomedicina da Universidade do Porto. Foi divulgado há muito poucos dias, com a mirtilosa portuguesa, a Embrapa, e que me desculpem os outros que agora não me estou a recordar de mais ninguém, mas que foi apresentado agora em Severo de Vogão há poucos meses, no qual foi estudado as cultivares que nós cultivamos em Severo de Vogão, as 4 principais, e onde foi medido o seu conteúdo e onde se chegaram a conclusões muito interessantes a nível de antioxidantes, vitaminas, sais minerais, onde está tudo explicado e especificado. Eu gostava que esse estudo fosse tornado público para que muita gente conhecesse e tivesse acesso a uma informação que eu julgo que é de muito grande valor. E que era interessantíssimo. E, aliás, há outros estudos já médicos em relação ao mirtilo. Sabe-se que o mirtilo ajuda a baixar os níveis de mau colesterol, porque tem resveratrol, que é exatamente a mesma substância que nós tomamos nos medicamentos sintéticos. O mirtilo, para além disso, ainda tem também outra substância que agora não me recordo o nome. Não é a niacina, não? Que faz com que a bactéria E. coli não se fixe na bexiga, ou seja, o risco de infecções urinárias é reduzido por ação do mirtilo. Há outros estudos que apontam que o mirtilo ajuda a controlar o diabetes, e há outros estudos que dizem que o mirtilo restaura os pequenos vasos capilares na órbita ocular, o que vai reduzir o risco de problemas visuais com o tempo. Portanto, é só virtuosidades num alimento que é tão pequenino. Sim, e estudadas clinicamente, porque não estamos a dizer porque é bom, porque queremos vender o nosso produto. Estamos a dizer que é bom porque os cientistas o analisaram, estudaram e nos disseram que o nosso produto que é assim. Quanto às colheitas, também faz como a Ana, é tudo semelhante nas produções. É. Portanto, há várias passagens pelo mesmo arbusto. Embora que não até tão tarde. Os nossos mirtilos, a última a produzir é a Ozark Luca, uma espécie que já foi classificada como sul, agora é norte, que vai até inícios de agosto. Depois para a frente não, é residual a produção. Nunca pensaram também em estender a produção? Não vale a pena, Luís? Não vale a pena. Na estratégia comercial que montamos não vale a pena. Ana, estas
propriedades do mirtilo. É assim que consegue também impor, por exemplo, a sua marca no mercado, falando destas propriedades, de como faz bem este alimento tão pequenino? Sim, acabo por dizer, se calhar não de uma forma como o Luís o disse, mas acabo por dizer que tem muitas vantagens. Mas depois também, em termos de mercado local, não é? Porque em termos de exportação o mercado funciona um bocadinho diferente, mas em termos de mercado local o que acontece é que as pessoas que vêm ter comigo, muitas delas já conhecem essas propriedades do mirtilo e eu depois só tenho que lhes vender, entre aspas, o sabor. Porque há muita gente que diz que já provou mirtilo, mas primeiro não sabem qual é a época de produção, não é? E então compram o mirtilo numa época qualquer do ano, que acabam por ser do hemisfério sul, provavelmente apanhado não na maturação perfeita, depois quando chega cá realmente tem cor e sabor acaba por deixar um bocadinho a desejar. Deixe-me só referir que eu comecei a consumir o mirtilo exatamente numa operação de charme de Saver de Volga, foi feita no Cais de Gaia, portanto aqui relativamente perto, por causa do festival do mirtilo, onde estavam a distribuir pequenas covetes com mirtilos e não tinha nada a ver, rigorosamente nada a ver com aquilo que eu já tinha provado até ali. O mirtilo nacional é melhor. Eu às vezes falo, eu dou formação e acabo por falar, claro, dos meus mirtilos e muitas vezes digo aos meus formandos, pergunto logo, já provaram mirtilos? E há muitos que dizem, já, mas não gosto nada disso. E eu digo, mas de onde é que provou? Qual era a origem? Comprou no supermercado? Foi a Seber, normalmente acaba por ser Seber, acaba por ser o mirtilo mais conhecido. Foi a Seber, foi de um produtor. E quando as pessoas me dizem, foi do supermercado, eu digo assim, então eu trago uma covete e vai provar dos meus. Porque quando me dizem é de Seber, pronto, então não gosta. Não vale a pena estar a tentar, claro que eu digo que se calhar foi uma variedade, a minha tem aqui uma variedade muito boa, pronto, e às vezes pode ser uma questão de variedade, mas normalmente as pessoas notam essa diferença. Eu não gostava de mirtilos, até começar a comer também mirtilos do produtor, eu comprei uma ou duas vezes mirtilos, uma covete de mirtilos e não gostei, mas acho que nós não gostamos precisamente porque quem não conhece muito bem o fruto e o comportamento dele não sabe em que altura é que deve comprar. É como as maçãs. Nós compramos numa altura a maçã e ela é saborosa, compramos noutra e ela é de câmara, não é? Ou a laranja, quando vem importada da África do Sul, que nós não temos, não é? E vem do hemisfério sul, não é o mesmo sabor. Ou como a manga, eu nunca comi manga nos países de origem, mas o que dizem é que a manga não tem nada a ver. Pronto, ou a banana, ou outro fruto qualquer. A manga coloca cheiro na casa toda, se for do país de origem. Por isso é essa diferença de ser um fruto que já passou o Atlântico todo para chegar à nossa mesa, ou um fruto que veio ali do produtor e que está na nossa mesa. Essa é a diferença em termos de sabor. Mas pronto, eu basicamente vendo o sabor. O resto das pessoas normalmente já sabem. Eu tenho inclusive clientes que me dizem que para além dos frutos querem fazer infusões com folhas de mirtilo, que não dá com todos, dá só com algumas variedades. E chás de mirtilo. Sim. e tenho uma senhora que me leva as folhas, costuma-me levar algumas vezes folhas, é cliente de mirtilos e depois leva também umas folhitas. E ela diz que já baixou o colesterol com as folhas. Eu fico satisfeita por isto, não sei se foi só disso, ela entretanto tomou medicamentos, não tomou, não faço ideia, mas fico feliz por esse feedback e também por isso é que eu gosto do mercado local, que a gente vai ouvindo as coisas que as pessoas nos vão dizendo. Por isso este passa-palavra das qualidades do mirtilo acaba por funcionar muito bem e eu quase que só tenho que apregoar o sabor, porque o resto está lá. Ou seja, a informação já a temos em Portugal. Acha que a informação que o consumidor acaba por ter já é suficiente neste momento? Não é suficiente, porque há muita gente que não sabe o que é que são estas bolinhas e até tem medo de provar. Acho que não é suficiente, acho que se deve fazer muito mais publicidade ao mirtilo do que aquilo que se faz. Mas pelo menos já há alguma informação. Sim, Nós já regressamos à conversa para falarmos também das groselhas que a Ana tem ali em cima da mesa e de outros temas e de outros aspectos também importantes na produção dos frutos vermelhos. Logo a seguir a um curtíssimo intervalo neste Conferência Aberta. Até já! Se quiserem lanchar, podem lanchar. Posso roubar? Eu que Ana